Saúde da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Estão todos me ouvindo direitinho? Glória a Deus, aleluia. Passando para deixar uma palavra da parte do Altíssimo, amém? Para todos nós, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus se encontra em Êxodo 11, a partir do versículo 1, amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Moisés anuncia a 10ª praga. O Senhor Deus disse a Moisés: vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso ele os deixará ir. E na verdade ele expulsará todos vocês. Porém agora diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata, de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e todo o povo consideraram Moisés um grande homem de Deus. Então Moisés disse ao rei: ó Senhor Deus, perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais em todo o Egito. Haverá grito de dor, como nunca houve antes e nunca mais haverá. Mas entre os israelitas, nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus funcionários viverão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo. Depois disso eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Então o Senhor disse a Moisés: ó rei, não vai dar atenção a vocês, para que eu possa fazer coisas espantosas no Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse terminando, e este não deixou que os israelitas saíssem do país. Amém? O que eu venho falar com essa palavra? Desde ontem o Senhor tem colocado no meu coração para que eu pudesse deixar essa palavra, né? Aqui fala sobre a 10ª praga do Egito, né? Aqui fala quando veio ali naquele momento, né? A última praga para que o povo de Deus fosse liberto, né? Daquela escravidão, né? Ali veio né? A praga da morte, né? Ali aquele que não tivesse, né, com sangue do cordeiro, né, ali manchado ali na porta, né, a morte entraria, né, e ali levaria o primogênito, seu filho primeiro, né. E ali Moisés, o Senhor dá uma ordem para que Moisés vá ali até o rei, né, e fale ali com o faraó, né? Que era considerado o rei, né? Do Egito ali naquele momento. Mas só que ao mesmo tempo o Senhor ali endurece o coração de Faraó. Para que
todos pudessem saber, né, que é um Deus vivo e poderoso, né, que quando ele fala, ele faz. O que eu venho falar com essa palavra? A gente está sabendo que a gente está enfrentando um momento muito difícil agora, né, na nossa cidade, não na nossa cidade, mas no Brasil, e não só no Brasil, como no país, né? Mas eu quero deixar essa palavra da parte do coração de Deus para você nessa tarde, né? A palavra do Senhor fala que ali no Egito ia passar a morte naquele lugar. A morte ia passar sobre aquele lugar. Mas a palavra de Deus fala que aquele que estava, né, dentro das suas casas, na obediência a Deus, e que passasse o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, como foi, né, ordenado por Deus, a morte não iria entrar na sua casa. O que eu venho deixar com essa palavra? Muitos estão assustados com esse vírus, né? Muitos estão, né, apavorados. Mas o Senhor Jesus me trouxe nessa palavra para poder lembrar que a morte, naquele tempo, né, como nos dias de hoje também, ali ele iria passar na casa de cada um. A morte iria passar na casa de cada um. Diferente do vírus, né? O vírus, se a pessoa ainda ter um cuidado, né? Ele pode ainda até sobreviver, segundo a Deus, né? Aliás, segundo os médicos, segundo ali o que, né, o que eles estão falando, né? Mas a morte não. A morte ia passar sobre a casa, não tinha esse negócio de tentar ainda sobreviver, de tomar um remédio, né, de escapar. Não, irmãos, era coisa que a morte iria passar e não tinha outro objetivo a não ser morrer. Mas o Senhor Jesus guardou o seu povo. Glória a Deus, aleluia. O povo do Senhor estava guardado. O que eu venho falar com essa palavra? Tanta gente preocupado. É claro que a gente não deixa de ficar preocupado. Mas, irmãos, aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, né? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso aí, irmãos, é só uma balançada na figueira. É só um balançar de Deus. Para todos ver que nós temos que voltar para o Senhor, porque o Senhor está voltando. Muitas vezes a gente prega a palavra de Deus, fala que o Senhor está voltando, e muitos falam assim, ah não, mas eu escuto isso já tem muitos anos, e Jesus não está voltando nada não, ele não vai voltar não. Esses dias para trás eu escutei até pessoa falando que não crê na volta do Senhor Jesus. Irmãos, se o Senhor Jesus veio de uma virgem, se o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, foi profetizado isso. Foi profetizado por Isaías, que uma virgem ali ia dar à luz a um filho, né? E esse seria Emanuel, né? Deus conosco. E ele ia salvar a humanidade. Se cumpriu, irmão. Foi muitos anos para se cumprir, mas se cumpriu. Jesus veio, ressuscitou, né? Aliás, morreu, ressuscitou, foi para o céu e falou, eis que eu voltarei. Vou vos preparar lugar e voltarei e buscarei a minha igreja. Aleluia. O Senhor ainda não voltou, irmãos. O Senhor ainda não voltou. Mas você tem que crer, irmãos, que aquele que está debaixo das asas do Onipotente, mesmo que nós às vezes ficamos em casa, mesmo que nós não podemos congregar no templo, porque a igreja somos nós temos que estar convictos e saber que o Senhor é conosco. A praga entrou no Egito, a praga
praga ali entrou na casa daqueles que não tinham compromisso com Deus, daqueles que não acreditavam no poder de Deus. Mas os israelitas, mas o povo de Deus foi liberto, saiu com ouro, saiu com prata, saiu de cabeça erguida dali daquele lugar. Levou tantas coisas, irmãos, porque o Senhor Jesus, ele tem zelo. O Senhor Jesus, ele tem zelo pelo povo dele. A palavra de Deus fala que o Senhor não se agrada da morte do ímpio. O Senhor não se agrada da morte do ímpio. Fala a palavra de Deus. Mas muitas vezes é necessário, igreja do Senhor, se a figueira ser balançada. Sabe por quê? Porque Jesus tem usado, né, os vasos dele, os profetas, para avisar que ele está voltando, né? Que as coisas que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E muitos não têm acreditado. Então, muitas vezes, o Senhor permite algumas coisas para a igreja do Senhor acordar na face da terra. Irmãos. Mas eu quero te dizer que aquele que tinha o sangue nos umbrais da porta, aleluia, a morte não entrou, irmãos. A morte não entrou. O Senhor guardou. E por acaso o Senhor é Deus? Ele não é Deus, o Deus do passado não é o mesmo Deus do presente? Por acaso o Senhor Jesus não é Deus que pode nos livrar? Por acaso o Senhor Jesus é Deus que não pode guardar a nossa família? Ele pode, irmãos. O Senhor pode porque Ele é misericordioso. Não porque nós merecemos, nós não merecemos nada. Nós não é digno. A palavra do Senhor é que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Mas é através da sua misericórdia é que nós não somos consumidos. Mas a palavra de Deus fala que se nós se humilhar, descer na presença de Deus, Deus, igreja do Senhor, para nos guardar. Ele é Deus para nos livrar, como livrou o Egito da morte. Ali. Mas ele livrou as casas daqueles que tinham compromisso com Deus. Ali ele livrou. Porque ele era fiel. Ele passou a morte, passou pelo Egito, mas ali teve algumas casas ali que a morte não entrou. Porque tinha confiança em Deus. E tinha fidelidade com Deus e obediência, irmãos. Nós temos que ter obediência. Moisés falou assim, olha, fica dentro das suas casas, não sai. Porque depois da meia-noite, o anjo da morte vai passar. E ali aconteceu. Né? Então, irmãos, a gente tem que confiar no Senhor nesse momento. Confiar, irmãos, é confiar. É saber que nós temos um Deus que luta pela nossa vida. Nós temos um Deus que batalha por nós. Nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que zela pelo seu povo. A palavra de Deus fala, né? Se ali clamarmos, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, as portas se abrem. A palavra não. A palavra de Deus fala que Nínive estava condenada à morte. Deus usa ali Jonas, para ir profetizar contra aquela cidade. Mas aquela cidade, irmãos, de rei, a grande e a pequeno, veste ali de saco, de cinza, e desce na presença do Senhor e clama, e busca a Deus. E ali naquele momento, irmãos, a cidade ali, o Senhor tem compaixão daquela cidade. E ali aquele decreto de morte, o Senhor já ali fala para Jonas, eu não matarei mais o povo de Nínive. Eu vou livrar eles.
da morte. Igreja, o nosso Deus não mudou não, irmãos. O nosso Deus é o mesmo. Deus, irmãos, para nos livrar dessa epidemia maligna, mas também na permissão de Deus. Porque o nosso Deus não faz nada, irmãos. Não chega nada até um servo do Senhor sem a permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore a não ser prometido por Deus. Ser permitido pelo Senhor. Então o Senhor é Deus, igreja, que Ele pode sim nos livrar. Ele pode nos livrar nossa família pela misericórdia dEle. Mas é necessário, irmão, nós abrir a boca e clamar. Clamar a Deus. Clamar ao Senhor. Se ajoelhar. Lá acho que é em 2 Crônicas, se não for meu engano, 7:14, fala assim, o meu povo que se humilhar, descer na presença, né, do Senhor, né, eu ouvirei o clamor deste lugar, eu ouvirei o clamor do meu povo, eu sararei a terra. Então, irmãos, é tempo, irmãos, de nós clamarmos, de nós buscarmos a presença do Senhor. O Senhor ali, a morte passou sobre o Egito, mas aqueles que estavam nas suas casas, na obediência, e que passou o sangue do Cordeiro ali nas suas portas, nos umbrais das suas portas, a morte não entrou, irmãos. A morte não entrou. Esse vírus, ele não é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus, ele é maior, né? O nosso Deus é maior, irmãos. Se ele quiser, ele pode acabar com esse vírus, ó, num piscar de olhos. Mas o Senhor Jesus, muitas vezes, tem que permitir algumas coisas para que nós venhamos depender dele, saber que ele é. A nossa dependência vem de Deus. O nosso dinheiro não pode ser mais. Situação, como se diz, status não é mais do que Deus, né? Aparência não pode ser mais do que Deus. As coisas materiais não podem ser mais do que Deus, irmãos. Então, muitas vezes, o Senhor permite algumas coisas, sabe para quê? Para que nós venhamos entender e saber que quem tem que ser em primeiro lugar na nossa vida é Deus. Buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sabe por que tudo isso tem sido permissão de Deus? Porque muitos não têm buscado o Senhor em primeiro lugar. Tem buscado dinheiro, tem buscado fama, tem buscado status, tem buscado aparência, tem buscado tantas outras coisas, igreja, do Senhor. E tem esquecido de buscar o principal, que é a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus não tem saúde, sem a presença de Deus não tem dinheiro, sem a presença de Deus não tem status, sem a presença de Deus não tem beleza, sem a presença de Deus, irmãos, não tem nada. Então, muitas vezes, o Senhor tem permitido algumas coisas para que nós venhamos acordar e saber que, em primeiro lugar na nossa vida, é Deus. É Deus, irmãos. É Deus. Tem pessoas tão ignorantes que, às vezes, você vai falar assim, meu irmão, você tem que buscar o Senhor em primeiro lugar, Ele que tem te dado tudo. E muitas vezes a pessoa fala, não deixa eu levantar cedo e trabalhar para ver se Jesus tem me dado tudo. Ele não me dá, não. Deixa eu não ir trabalhar para ver se Ele não me dá. Mas aí eu te pergunto, e se Ele não te der saúde? Como é que você ia trabalhar para você ganhar? A saúde vem abaixo de Deus de quem? De Deus, irmãos.
A saúde vem de Deus. E sem saúde, não tem como trabalhar. Sem saúde, irmãos, não tem como correr atrás. Não tem. Valorize a sua saúde. Valorize buscar o Senhor em primeiro lugar. Valorize, irmãos. Vamos clamar. Vamos clamar. A palavra de Deus fala, não é mentirosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu ouvirei o clamor daquele lugar. Isso está na palavra. Aquele que pede, ele recebe. Fala na palavra. Mateus 7:7. O que busca, encontra. O que bate, as portas se abrem. Então, igreja, chegou o tempo de nós clamarmos ao Senhor. Não importa se às vezes nós não puder reunir no templo, por enquanto, mas o que a palavra de Deus fala? Que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? É eu e você. Então, enquanto nós clamarmos, buscarmos, jejuarmos, fazer propósito, Satanás não pode com o povo de Deus. O povo do Egito estava escravizado, era escravo no Egito. O povo de Deus. Eles eram escravos, o povo do Senhor. Mas sabe por quê? Porque esqueceram de Deus. Começaram a adorar outros deuses. E aí o Senhor permitiu. Mas quando o povo começou a chorar, se humilhar e descer na presença do Senhor, Deus levanta Moisés e fala com ele na sarça ardente. Deus fala com ele, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo és. E Deus fala para ele, vai libertar o meu povo. Deus tem grande zelo pelo povo dele. Se vocês soubessem o amor que Deus tem por nós, Deus tem amor muito grande por nós. Aí você pensa assim, pastora, mas se ele tem grande amor por nós, por que ele está permitindo tudo isso? Para que nós venhamos chegar mais perto dele. Porque se ele vir buscar a igreja hoje, será que você pode subir? A nossa família está preparada para subir? Então, muitas vezes, o Senhor tem que permitir algumas coisas hoje, entendeu? Para muitos não ir para o inferno amanhã. Então, isso, irmãos, é um balançar da figueira. Isso é um balançar da figueira. Mas eu quero te dizer que se você permanecer firme na presença de Deus, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, em primeiro lugar, irmãos, o Senhor vai ouvir o nosso clamor. E Ele vai dar um basta nesse vírus. Porque esse vírus não é maior do que o Senhor. Quando o povo estava lá, escravo, lá no Egito, o povo de Deus, o povo se reuniu e começou a clamar. Deus levanta Moisés e fala, você vai ser o libertador do meu povo. E ele fala, quem sou eu, Jesus? E Deus fala assim, você vai ser, você dá conta. E ali Moisés foi o porta-voz de Deus para aquele povo. Mas tudo isso, igreja, que está acontecendo, o Senhor já havia falado. O Senhor já havia falado. Que Deus ia sacudir o Brasil. Que Deus ia sacudir o exterior. Que Deus ia sacudir. Se você olhar lá no YouTube, lá tem profecia de servos do Senhor falando isso aí. Mas muitos irmãos, às vezes não acreditam. É igual Tomé, tem que ver para crer. Mas se nós clamarmos ao Senhor, clamarmos a Deus, nós somos, irmão, um povo forte.
Nós não somos um povo qualquer, nós somos o povo de Deus. Nação santa, sacerdócio real. Povo escolhido, eleito por Deus. E se nós clamarmos ao Senhor, essa praga vai acabar, porque o nosso Deus é maior. Eu creio e tenho convicção disso. Porque quando a igreja do Senhor vier uma situação para acabar com todos, o Senhor já veio e já levou a sua igreja. O Senhor já veio e já levou a sua igreja, irmãos. Quando chegar o grande dia da tribulação. Sabe o que é isso, irmãos? O princípio de dores. Mateus 24. Então, irmãos, não está a tempo de nós preocuparmos com tantas coisas. Como Marta e Maria, lembra? Mas Maria escolheu a melhor parte. Marta estava fadigada e preocupada com tantas coisas. Mas Maria chegou perto do Senhor, chegou aos pés do Senhor e recebeu a melhor parte, né? Então, igreja do Senhor, vamos estar firme na presença de Deus, clamando ao Senhor, mesmo que às vezes, né? Se nós não puder ir para o templo, mas faz como aquela viúva, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta em secreto, porque lá o Senhor vai te ouvir. Não só a mim, mas como a todos. Tira um tempo para Deus, igreja do Senhor. Nesse tempo, né, de quarentena, tira esse tempo para Deus. Muitas vezes nós tira tempo para tantas coisas e não tira um tempo para o Senhor. Aí onde é que Deus tem que permitir tantas outras coisas, né? Para nós chegar mais um pouquinho perto dele. O Senhor, irmãos, chama a atenção de Deus, clama ao Senhor, porque assim como livrou muitas casas ali do Egito, né? Que estavam os servos do Senhor ali dentro, com o sangue dos umbrais na porta, e o Senhor livrou. Ele é Deus para livrar a minha vida, a sua e toda a nossa família. E essa nação, o Brasil, o mundo, ele é Deus para livrar, para exterminar essa praga maligna. Ele é Deus para fazer isso. Mas é necessário eu e você abrir a boca e clamar a Deus, e clamar ao Senhor, porque aí sim ele vai responder coisas grandes e firmes que não sabemos. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É necessário nós clamar, igreja. É necessário. E o Senhor fará aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, mas Ele pode fazer. Ele pode. Ele manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda no vento, manda em mim, manda em você. Ele é Deus para fazer. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. Ninguém, irmãos. Ninguém pode impedir o trabalhar do Senhor. Operando Ele, quem vai impedir? É necessário, igreja do Senhor, nós clamarmos a Deus, para que Ele possa exterminar essa praga. Mas essa praga só veio por permissão também dEle. Porque se Ele não quiser, nada feito. Por que o povo sofreu tanto tempo ali no Egito? Porque esqueceu de Deus. Esqueceu de colocar Deus em primeiro lugar como as primícias. Irmãos, primícia não é só dinheiro. Primícia não é só dízimo, não é só oferta. Primícia é você prestar um culto ao Senhor.
Primícia é você buscar o Senhor em primeiro lugar. Primícia é você sempre colocar Deus em primeiro lugar. Vai com a viagem, Senhor, eu posso ir? O Senhor vai comigo? É da sua vontade eu ir para aquele lugar? Isso se chama primícia. É às vezes você querer um algo, Senhor, o Senhor está nesse negócio? Esse negócio é da sua vontade? Eu só vou fazer se o Senhor tiver no controle. Se o Senhor não tiver, para mim não serve. Isso é primícia. Isso é primícia. Primícia, irmãos, é nós colocar Deus em toda a nossa vida. Porque Ele sabe o amanhã. O Senhor sabe. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Ele sabe. Coloque o Senhor sempre em primeiro lugar. A palavra de Deus fala: conte o Senhor os seus sonhos, os seus planos. E eles... Por quê? Porque o Senhor sabe o seu sonho. Mas quando você põe na presença de Deus em primeiro lugar, o Senhor está ali, nossa, meu servo, Ele está colocando em lugar. Ele não simplesmente fez, mas Ele simplesmente colocou na presença do Senhor. E ali Deus se agrada. E ali Ele assina embaixo. Mas quando às vezes nós falamos assim, não, eu vou fazer isso. Eu faço isso. Eu quero isso. O eu, irmãos, eu faço. Eu vou. Acontece. Tudo eu, irmãos. Aí muitas vezes nada dá certo. Porque nós esquecemos que o eu não é mais do que o nosso Deus. Creia nessa palavra. Como Deus livrou ali o povo dele que estava no Egito. E a morte passou sobre o Egito. Mas as casas que estavam o sangue do Cordeiro e que estavam os servos do Senhor lá dentro, o povo de Deus, a morte não pôde entrar, irmãos, por ordem de Deus. Ali naquele momento, a morte chegou na porta, mas quando ela viu o sangue, ela teve que recuar para trás. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que está debaixo das asas do Onipotente, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Fala a palavra de Deus. Então nós temos que crer, irmãos. É tempo de crer. Não é tem que ver para crer, não. Mas é tempo de crer e saber que o Deus que nós servimos, Ele é Deus. E basta nós clamarmos, abrir a boca, como Deus levantou Moisés para salvar aquele povo no Egito, Ele é Deus também. Quando nós clamarmos, Ele é Deus para exterminar todo vírus. Porque o Senhor é maior na minha vida e na sua vida. Creia. Tão somente creia. Deus abriu o mar vermelho, irmãos. Um mar. O mar, irmãos, você tem menção do que é o mar? O mar é paredões de um lado e de outro, é quilômetros de água. O Senhor abriu para o povo dele passar. O Senhor ali trouxe 10 pragas ali no Egito. Mas o Senhor tirou o povo dele daquele lugar. E quando chegou perante o mar vermelho, pensou, não, agora acabou. Olhou para um lado, não tinha saído. Olhou para o outro, não tinha. Olhou para trás, e vinha Faraó. Para frente o mar. Começaram a pensar, vamos todos morrer. Vamos todos perecer. Não, irmãos. Aí é que estava o começo. Quando nós pensamos que é o fim, aí que é um recomeço de Deus.
Mas Moisés olhou para o alto, porque o nosso socorro vem de lá, vem do alto. E ali o Senhor falou para ele: toca o cajado nas águas. E o mar se abriu. E o povo de Israel passou. E Faraó vinha atrás com seus cavaleiros. E o que fala a palavra, irmãos? Deus ali fala com Moisés: este grande exército que todos vocês estão vendo, nunca mais vocês o verão. E ali, irmãos, todos passaram. E lá vem Faraó atravessando o mar. Mas o mar não foi aberto para Faraó. O mar foi aberto para o povo de Deus. E quando eles estavam ali no meio, o Senhor ali deu ordem ali. Moisés tocou o cajado e as águas se fecharam. Exterminaram todo o povo que era contra o povo de Deus. Os egípcios, né? Foram todos mortos, afogados. Então, irmãos, creia. Nosso Deus não mudou, não. Ele é o mesmo. Ele ainda está no controle da minha vida e da sua vida. Creia. Esse vírus, irmãos, isso aí é fichinha para Jesus. Basta uma palavra. Basta uma palavra dele. Mas ele quer ouvir o meu e o seu clamor, para que ele possa agir, para que ele possa fazer. Amém? Quando aquele povo, mais de 400 anos, sendo um escravo no Egito, mas quando eles abriram a boca, o Senhor levantou ali Moisés para salvar aquele povo. Quando ali também, aquele povo ali, o povo ali, quando o Senhor levanta ali também Gideão para ali, né, livrar aquele povo, né? Que ali eles plantavam os medianitas e ali colhia. Mas por que, irmãos? O povo estava distante do Senhor. Fizeram altares a outros deuses. Mas quando, irmãos, eles entenderam que eles precisavam de Jesus, Deus levantou-lhe Gideão para livrar aquele povo das mãos dos medianitas, dos amalequitas. Então, irmãos, creia, nosso Deus não mudou, não. Ele é o mesmo. Creia que ele pode nos livrar de todo o mal. E se precisar de nós ficarmos em casa, não é porque nós vamos ficar em casa que nós vamos ficar de boca fechada, né, irmãos? Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, vamos jejuar, vamos fazer propósito. Porque o Senhor é Deus, irmãos, para responder com fogo. Ele é Deus que responde com fogo. Quando Deus ali levantou Elias, que Elias clamou e falou: mostra para esse povo quem é o Deus de Elias. E veio ali fogo do céu e consumiu todo aquele altar. Nosso Deus não mudou, irmãos. O nosso Deus é o mesmo. O mesmo, irmãos. Quando aquela viúva estava ali, que o seu marido morreu, e os credores ali veio para levar seus filhos, ela foi até o homem de Deus. E Deus deu para ela azeite com fartura. Então, irmãos, o nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou, ele ainda continua sendo o mesmo. Quando aquele povo clamou, o Senhor abriu a sua boca. O Senhor levantou ali Moisés para salvar aquele povo, né? E eles entraram, irmãos, na cidade, ali na cidade, ali na terra prometida. Na terra prometida. Só não entraram mais porque eles murmuraram, questionaram. Então, irmãos, não vamos murmurar, não. Vamos só glorificar a Deus. Em tudo dai graça. E essa epidemia maligna vai cair por terra.
porque o nosso Deus é maior. Operando ele, quem vai impedir? Né? Então creia, irmãos, creia. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará da parte do Senhor. O que fala a palavra? Chegou a hora de confiar nesse salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor está conosco, irmãos. Creia. Tão somente creia e verás a glória de Deus. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, você possa crer que o Senhor Jesus, Ele é Deus na minha vida e na sua vida. E creia, irmãos, e praga nenhuma vai chegar à sua tenda, se você tiver aliança com Ele. Bem explicado. E se você não tem, trate de ter. Porque Deus tem compromisso com quem tem com Ele. Amém? Fica na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E creia. E o Senhor Jesus é Deus para nos guardar. Amém? Deus abençoe.